Olá, olá, o vídeo já vai começar, mas antes eu vou só te dar um recado. Aqui é o Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra. O vídeo que você vai ver é um vídeo em que você vai me ver mais novinho, é um vídeo que fazia parte de uma coletânea, de um clube de assinaturas que começou no início da pandemia, mas ele foi descontinuado em 2022, que era o Clube Saúde da Mente, em que eu falava lives semanais e uma infinidade de conteúdo sobre todos os temas de quadros que acometem a nossa mente, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, insônia, TDAH, toque, e também dicas para familiares, para pessoas que querem ajudar, pessoas que estão sofrendo com isso, ou para alunos dos tratamentos digitais para depressão, para ansiedade, para insônia, que já melhoraram para prevenir recaídas. Esse clube ele foi descontinuado para que eu pudesse focar aqui mais no conteúdo gratuito e nos treinamentos digitais, mas nós estamos liberando esse material editado e o vídeo está totalmente atualizado, mas se você quiser saber sobre técnicas e atualizações avançadas, sempre atualizadas, práticas e testadas ali, tanto pela ciência quanto pela experiência, ou seja, estratégias que funcionam de verdade para alívio, cura e prevenção, né? Ou seja, para que a pessoa melhore, recupere a parte de relacionamentos, de energia, de vitalidade, que esses quadros sugam da nossa vida e que se mantenha bem. Eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e também me siga lá no Instagram, no DR Marco Abud. Então, aproveite o vídeo. O objetivo nosso é treinar nossa mente para fortalecer tanto formas de pensar, quanto formas de nós agirmos e formas de nós sentirmos para que a gente estimule estados mentais que sejam saudáveis. Saudáveis tanto para ajudar a gente a conquistar emoções positivas, conquistar realizações, conquistar relacionamentos, como também para que a gente possa aguentar o tranco da vida, né? Porque a vida ela não é simples, ela não é fácil, as pessoas, muitas delas são pessoas que vão agregar, são pessoas que vão ajudar com que a gente siga o nosso caminho, mas tem pessoas que vão nos agredir, tem pessoas que vão nos prejudicar. A própria vida que nós temos hoje tem várias vantagens, sem sombra de dúvidas, mas tem muitos desafios, porque essa vida, ela ataca componentes centrais de como o corpo humano e como o cérebro humano foram programados. Né? Simplesmente essa iluminação, o tipo de alimentação, o tipo de pressão, de cobrança, o número de horas que nós trabalhamos por dia, isso tudo é sem precedentes na história da nossa espécie. A ideia é que nós, ao invés de ficarmos brigando e nos lamentarmos, que, claro, né, muitas vezes é injusto, que nós possamos saber não o porquê e não, digamos, ficarmos numa posição de como um refém, mas sim nós podermos saber como nós usamos a tecnologia, usamos esse mundo a nosso favor e não contra a gente. E esse é o objetivo aqui do Clube Saúde da Mente. Quanto mais nós formos praticando as habilidades, maiores os benefícios. Que nós, na verdade, o que nós queremos? Nós queremos nos sentirmos melhor. Não é isso? Só que a gente não consegue forçar sentimento. Se eu pedir para vocês, todo mundo agora se esforça muito para ter muita raiva de mim. Pode ser que você já esteja com raiva, mas se você não tiver com raiva de mim, quer seja por qualquer motivo, a gente não vai conseguir provocar essa raiva. Quem manda o que nós sentimos é o nosso corpo. Isso é verdade sempre. Né? Então, primeiro que não tem jeito certo e errado de sentir, porque a gente não controla. Mas como que nós podemos influenciar isso? Através de nós termos atitudes, de termos concentração, ou seja, de colocarmos foco em áreas específicas e de termos maneiras específicas de lidar com os pensamentos negativos e colocar para pensamentos produtivos. E aí, por que eu falo cultivar? Porque é como se fosse um terreno que a gente está plantando. Como é que a gente faz nascer uma árvore? A gente não consegue fazer a árvore nascer puxando ela. A gente não puxa o caule mais rápido para fazer ela crescer. Não. O que a gente faz? A gente pega a terra, pega um bom solo, nós colocamos adubo. Nós, que eu digo assim, eu não sei fazer isso, eu fiz na escola, né? Não sou agricultor, mas, enfim, imagino que seja. Se alguém tem horta, pode me corrigir. Coloca um adubo, tem que ser um bom adubo, a gente tem que colocar
água, a gente tem que plantar a semente, nós temos que regar, nós temos que iluminar. E aí, o que vai acontecer? Digamos, por uma força da natureza, a árvore começa a nascer. Então, é mais ou menos assim em termos dos nossos sentimentos. Nós vamos influenciar e regar o nosso sentimento, cultivar mesmo, adubar, né? Fazer o solo arenoso ali, não ficar arenoso, ficar um solo fértil, colocar luz, colocar ali um ambiente propício. E aí sim a emoção surge. A gente não força a emoção, a gente prepara o terreno, porque aí sim ela vai nascer de uma forma natural. Eu estou falando isso, né, especialmente por quê? Porque esse é o conceito do mindfulness. E esse é o conceito de todos os benefícios da meditação. Eles são formas de nós treinarmos o nosso cérebro para que ele seja um terreno fértil para que as emoções que todo ser humano tem, nós temos emoções que são inatas e que são estudadas, associadas a bem-estar, a produtividade e a felicidade. E todo mundo tem essas emoções, né? Todo mundo tem essa capacidade de superar. E são essas emoções que ajudam a nós conseguirmos enfrentar os maiores desafios. Ele não foi criado para que seja algo que vá servir como um SOS. Ele pode ajudar no SOS. Mas, por exemplo, se você está no momento de depressão, no momento de ansiedade, no momento de, por exemplo, um transtorno bipolar ou um quadro de insônia que está muito intenso, seus pensamentos estão muito acelerados. O que é importante? É importante você ter uma técnica de relaxamento rápida e que você vá tratar esses quadros, quer seja com estratégias não medicamentosas, a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, quer seja com, de repente, o uso de medicações por curto espaço de tempo, se for necessário. Mas aí sim você vai o quê? Você vai vai moldar aquilo, você vai consertar. Só que aí depois você vai fortalecer para que isso fique forte para sempre. A técnica de relaxamento são as técnicas de respiração, de contração muscular, técnicas de prender a respiração, de colocar água, né, de ativar o sistema parasimpático. O mindfulness não é isso. Você tem que usar isso junto com outras estratégias. Só que depois que você melhorar, e você vai melhorar, aí o mindfulness, até o momento, em toda a medicina, em toda a ciência, em todo o estudo sério, esse tipo de prática é a forma que nós podemos treinar a nossa mente para ficar mais saudável e ficar como se fosse ali imbatível. Imbatível quer dizer o quê? Não quer dizer a gente não sentir o baque. É para sentir o baque. Por quê? Porque senão a gente vai achar que a gente está num mundo maravilhoso e a gente não vai resolver. Mas que a gente sinta o baque e tenha a certeza que eu tenho a capacidade de superar e que existe algo bom me esperando lá na frente. E aí, quanto mais nós vamos praticando, mais os benefícios surgem, mais fácil fica, a gente incorpora isso no dia a dia, e aí a gente entra numa curva exponencial. O mindfulness usa a respiração, enquanto, para quê? Para ancorar a atenção, para prender a atenção, mas enquanto na técnica de relaxamento, de respiração, você usa a respiração para ativar o sistema parasimpático. Então, parece a mesma coisa, só que o objetivo é diferente. Bom, então eu vou começar hoje aqui, pessoal, a falar sobre a meditação para depressão, vou falar sobre os estudos e para que ela funciona, e no final eu vou dar para vocês um script de uma meditação bem básica, e eu vou mostrar também os maiores erros e barreiras que as pessoas costumam ter para iniciar a meditação quando elas estão com quadro de humor, tá bom? Bom, então vou aqui compartilhar a tela, né? Tá aqui, como a meditação pode ajudar na depressão. E eu estou colocando para repetir, para a gente entender que meditação é uma coisa e mindfulness é outra. Meditação, assim, tem várias definições. Meditação, existem vários modelos, infinitos, né? Cada religião, cada cultura, cada linha, talvez, filosófica, tem uma prática de meditação. E aqui não é esse o nosso objetivo.
Por quê? Porque existem formas de meditação que, de fato, elas têm o objetivo de fazer com que você pare de pensar e se foque totalmente num ponto só, sem se distrair. Não é esse o tipo de meditação que é estudado como aquele tipo mais benéfico, tá? Que é a meditação de insight. Na meditação de insight, o objetivo é que você prenda a sua atenção num ponto, mas que você seja assim levado pelas emoções e pelos pensamentos, e o grande segredo, a grande prática não é ficar sem pensar em nada, não é isso. É sim você conseguir voltar para o presente. Toda vez que você percebe que você se distraiu, que você foi levado para longe e volta, essa ação de voltar, isso constrói uma conexão de neurônio. Isso é como você pode imaginar ali a sinapse se formando. Isso é como se você estivesse fazendo um movimento de musculação, contraindo o seu bíceps. A questão do treino do músculo atencional, entre aspas, ele se dá quando a gente busca a atenção de volta. Né? Então, quando você se distrair, isso é uma oportunidade, porque aí você volta e isso vai fazer com que você, como se fosse fazendo uma flexão do braço. Então, o Mindfulness é uma meditação de insight. Você ancora a sua atenção como um barco ancora ali no fundo do mar, mas você vai sendo levado para as ondas, só que você aprende a voltar. A definição, né? Essa é a definição que eu mais gosto, eu modifiquei um pouco, né? E aí entra nessa questão de cultivar os estados, né? O Mindfulness, ele não força, mas ele cria o terreno fértil para que isso surja. Você coloca atenção no momento presente, quer seja o que esteja acontecendo. Né? Então, você foca no seu corpo sem tentar mudar, você foca numa sensação sem tentar mudar, você tenta deixar vir o que vier, sem julgar, sem querer resistir, sem querer brigar com aquilo. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, ele é inevitável. Porém, o que faz ele durar mais tempo e ficar mais intenso é o quanto nós julgamos e resistimos a essa dor e esse sofrimento. Isso, na verdade, é o que nós observamos, né? Nós não conseguimos deixar de ter tristeza, de ter ansiedade, de ter dor. Não quer dizer que a gente tenha que se acostumar com dor e ansiedade e humor ruim fora de hora. Ela vai, só que você consegue voltar. E você cultiva alguns estados emocionais saudáveis. São 4 estados emocionais que são os mais saudáveis de acordo com todos os ramos científicos. É a gratidão, que infelizmente caiu ali numas hashtags de Instagram bobas, mas a gratidão de algo que de fato você, ou para alguém que de fato você perceba que aquilo tem um valor. Em quadros depressivos a gente pode ir treinando, mas, por exemplo, a pessoa não consegue sentir isso. Então a gente não força a gratidão, tá? A gente começa a tentar perceber e investigar algo que de fato eu tenha a agradecer para alguém que fez para mim, ou porque, enfim, a vida me deu. O segundo é o perdão. Né? O perdão, ele é um ato, ele não é um ato para o outro, tá? O perdão é diferente de concordar. E a gente só perdoa quem a gente acha que fez algo injusto. A gente só perdoa quem não merece o perdão, porque se a pessoa merecesse o perdão, você nem precisaria perdoar. Na verdade, teria feito um julgamento errado dela, né? Então, na verdade, é importante que a pessoa para quem você vai perdoar, colocar o seu perdão, ela não vai merecer o seu perdão nunca, nunca. E às vezes é difícil mesmo, tá? Mas o perdão não é você concordar e também não quer nem dizer que você não possa fazer uma retaliação, né? Você não possa se defender. O perdão é basicamente uma forma de você neutralizar aquela raiva que queima um pneu na sua mente. Como assim? A raiva, ela é boa quando ela vai te dar um sinal e vai ajudar você a conseguir agir estrategicamente para resolver. Agora, quando passa a situação e você fica com aquela historinha de raiva, aquilo não tem como ser útil. E aí o perdão, ele ajuda você a não gastar essa energia, até para que você consiga resolver essa ação com a pessoa. Mas não estou dizendo que é fácil. O terceiro aqui é a compaixão, a gentileza, né? Não é a mesma coisa, mas o loving kindness, que é basicamente você colocar a sua energia para que a outra pessoa se sinta bem. Quando nós fazemos isso, automaticamente o nosso cérebro entende que nós estamos também recebendo um cuidado, ele
ele libera a ocitocina, e o último é a curiosidade. O espírito de curiosidade é, de fato, o que causa a maior concentração em todo mundo, né? É o que promove a maior concentração, maior capacidade de foco, de engajamento, é quando nós tentamos estar genuinamente curiosos. E é claro que coisas muito chatas, elas são mais difíceis de prenderem a nossa atenção, até porque a gente também não tem curiosidade. Mas uma das coisas que a gente treina no Mindfulness é esse espírito de curiosidade, né? O espírito de mente de iniciante. Mas a gente vai ver isso, tá? Então, assim, teve a história do Mindfulness lá em 79, um médico de Massachusetts, ele estudava essas questões budistas, só que ele tratava pacientes com dor crônica lá em Massachusetts, e ele falou, olha, isso aqui eu acho que funciona, só que eu preciso testar. Eu vou bolar um método de meditação que não precisa ser budista, não precisa ir para o Tibete, não precisa colocar incenso, não precisa fazer nenhum tipo de prática, não precisa colocar ali, raspar a cabeça e ter um traje específico, se quiser, tudo bem, mas não precisa. Algo que seja prático, ateórico, e eu quero ver se a pessoa praticando esses princípios, ela consegue melhorar. E foi muito eficaz, né? Muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia para os pacientes com dor, e essa notícia foi espalhada, e aí esses psicólogos, né, que é o Zindel Segal, o Tisdale e o Mark Williams, que são extremamente famosos, eles pegaram isso e falou, pô, esse troço funciona, esse troço nada mais é do que um treino de concentração. Bom, qual que é o método de terapia mais eficiente, cientificamente comprovado que nós conhecemos? É a terapia cognitivo-comportamental. Claro que tem as especificidades dela para depressão, para ansiedade, para insônia, mas é o método que mais funciona. Por quê? Porque ele é desenvolvido com base nas melhores evidências científicas. Será que dá para somar essas duas coisas? Ou seja, a gente aprende uma estratégia para mudar os pensamentos negativos e depois para focar no presente. Será que isso não vai ser melhor? Então eles juntaram duas coisas que funcionavam muito bem isoladamente. Eles falaram, bom, vamos ver se dá para juntar. Né? Eu digo que nem sempre duas coisas que são muito boas isoladamente, elas vão ser boas juntas, né? Às vezes sim, né? Por exemplo, enfim, sorvete com calda de chocolate é uma boa junção, pelo menos na minha opinião. Agora, por exemplo, batata frita com sorvete, apesar de eu entender que tem pessoas que comem isso, minha irmã, ela come, eu não vejo, eu não acho bom. Então eles falaram, vamos ver, né? Era uma boa ideia, mas, como eu sempre digo, boas ideias elas têm que ser testadas, né? De boas ideias, o inferno está cheio no sentido de que, às vezes, ela é só uma boa ideia. A questão é que eles foram testar e aí sim, eles desenvolveram essa terapia cognitiva baseada em mindfulness. Foi o nome que eles deram, tá? Que é basicamente uma junção da TCC com o mindfulness. Chama MBCT. É o nome que eles deram e aí eles desenvolveram e isso se mostrou extremamente eficaz para prevenir recaídas da depressão. Teve esse estudo no JAMA, o JAMA é um dos maiores jornais de psiquiatria do mundo, né? De 2016, que foi um marco muito clássico, né? O que eles fizeram? Eles pegaram vários estudos, eram 9 estudos, e somando isso, tinham 1.200 pessoas, tá? Então, foi uma revisão e uma meta-análise, e eu sei que hoje na Covid todo mundo fala desses termos, mas meta-análise quer dizer basicamente a gente fazer uma análise da análise. Então, ao invés da gente ter que pegar 1.200 pessoas para estudar, a gente pega vários estudos e tenta somar, e aí tem métodos estatísticos difíceis, enfim, que você consegue transformar aquilo num mega estudo, juntando isso, só que tem que ter um processo, porque senão não tem como. E aí você vai ver, bom, juntando tudo isso, será que funciona mesmo? E o quanto que funciona? Então, esse estudo, ele sempre estava comparando quem fazia o Mindfulness com a TCC versus quem fazia outra terapia. E a outra terapia podia ser psicanálise, podia ser
qualquer outro tipo, né? Podia ser frases positivas, podia ser a mesma atividade física, podia ser questão de terapias yoga, qualquer outra terapia que você possa imaginar, tá? E o que acontece? Eles acompanharam, né? Eles viram isso pelo período de 60 semanas. 60 semanas é um pouco mais do que um ano, tá? É 1 ano e 2 meses. E eles viram que quem estava com depressão, melhorou e fez esse tipo de treino durante 1 ano e 2 meses, teve muito menos recaída do que quem fez qualquer outra coisa. Quem ficou só com remédio, quem fez, enfim, acupuntura, quem fez psicanálise, quem fez atividade física, quem fez yoga, quem fez terapias de floral, de cristais, não sei. E eu não estou nem dizendo se elas funcionam ou não funcionam. O que eu sei, porque nós sabemos e todo mundo sabe, é que se elas funcionam muito menos do que o Mindfulness e da TCC para manter a pessoa bem, pelo menos por 60 semanas. Provavelmente muito mais tempo, tem estudos com 5 anos, com muito mais tempo. Mas aqui isso é assim, é algo que de fato mudou bastante a conduta no tratamento da depressão. Foi em 2016. Caso a gente queira oferecer o melhor tipo de tratamento para as pessoas, a gente tem que pensar nisso, não tem como. Tá? E aí responde aquela pergunta, né? Muita gente me pergunta, e fazer isso, e fazer aquilo, e fazer aquilo. O que eu digo é assim, aquela questão é, a gente começa a fazer aquilo que dá mais certo e que tem a maior chance de te ajudar. Por quê? Porque pode ser que você não precise fazer mais nada. Né? A questão é que muitas vezes a gente não consegue fazer direito isso e aí a gente para no meio do caminho e vai pulando de galho em galho. E a chance da gente não sair do lugar e até ainda cair de um galho e ter que começar do zero é muito alta. Tá? Então, a questão é, se você fez isso direitinho e não melhorou, ok, aí sim você pode até pensar, a gente pode ver outra questão. Agora, se não, eu falo o seguinte, olha, meu tempo, meu dinheiro, minha energia é um recurso muito escasso. Né? Eu sempre digo, né, quando alguém vem, olha, puxa, vem representante de remédio me falar, eu falo, olha, eu peço, por favor, que você não me procure, eu não quero, porque eu não vou conseguir ter tempo, eu vou ter que falar correndo, você vai ficar estressado, eu vou ficar, então, por favor, pode falar lá para o pessoal, eu não vou receber vocês. Mas eles continuam mesmo assim. Mas a ideia é que a gente tem que ir tirando coisas, porque senão a gente não consegue, ainda mais nos dias de hoje. Então, a questão é isso. Isso daqui funciona muito mais do que qualquer outra coisa que nós conhecemos para manter a pessoa bem. Isso para prevenção, tá? Então, o Mindfulness ele é incontestável quando associado à TCC para prevenir uma pessoa de ter um novo quadro depressivo, tá? Então, isso daqui é os benefícios. E olha só, os benefícios foram mais fortes. Quem teve o maior número de benefício, quem conseguiu ficar maior tempo sem recaída, eram as pessoas que tinham a depressão mais severa. Mas não quer dizer que na depressão severa você vai tratar só com isso. Por quê? Porque não vai ajudar. Isso é depois que um tratamento agudo melhorou para manter a pessoa bem e ela continuar melhorando. Tá? Isso é importante, mas olha só que interessante. Quanto mais grave a depressão, maior o benefício. Aqui é um outro estudo de 2010, aqui do FARB, né, o grupo desse pesquisador, que eles viram aqui em cima a pessoa que tem tristeza, que ela recebe uma notícia triste, ou ela vê uma imagem triste em cima, né, nessa linha de cima, antes de fazer o treinamento Mindfulness. Aqui a gente tem vários circuitos, né? Esse é o circuito padrão, o circuito de atenção, tem vários nomes. Mas a gente pode dizer que é o circuito da avaliação ou do julgamento. E o outro é o circuito do momento presente. Quando a pessoa tinha tristeza, olha o quanto que ativava, o vermelhinho é o circuito do julgamento. A gente tem isso. Esse circuito do julgamento ficava muito ativo. E isso faz a tristeza ficar maior. E o circuito da concentração no presente ficava um pouquinho ativo. Agora, olha só, depois do treinamento Mindfulness, eles davam estímulos ruins. Eles davam imagens, palavras, vídeos ruins, vídeos que incitavam um mal-estar, uma tristeza. E olha só o que aconteceu. O circuito
do julgamento ficou muito pequenininho, olha só. Ou seja, a pessoa sentia tristeza, mas ela não alimentava a tristeza. Ela parava numa faísca, ela não virava um incêndio cerebral. Enquanto que a questão do momento presente ficou mais focada em áreas ali, que é o núcleo accumbens, que é uma área muito, muito boa para conseguir fazer a gente se concentrar no que importa, né? Para falar, olha, tá bom, mas como é que eu vou resolver? E aí tá amarelinho ali. Mas olha só o circuito do julgamento, quanto que diminui quando você sente a tristeza. E é isso que é, entre aspas, o superpoder do mindfulness. E isso que é uma mente saudável. Não é a gente não sentir tristeza, é a gente ter isso, mas virar uma coisinha desse tamanho que eu não deixo virar um incêndio. E aí eu consiga concentrar para falar como que eu vou resolver essa situação. Como eu falei, a gente precisa treinar, mas só para vocês verem que isso daqui não é uma questão de achismo, não é uma questão, eu nem gosto de chamar muito de terapia alternativa. Por quê? Porque isso aqui não tem nada de alternativo, isso aqui é muito estudado, isso aqui é muito primeira linha. Né? Então não é uma coisa, porque a alternativa seria aquilo que a gente vê depois que, uma das definições, né? Depois que as estratégias mais estudadas não funcionou, enfim, não, isso daqui, de fato, não há dúvidas. Mas eu digo isso porque, basicamente, para tentar vender o peixe para vocês, tá bom? Por quê? Porque a ideia é praticar. Se vocês entenderem teoricamente tudo isso, puxa vida, isso vai gerar zero benefícios comparado com alguém que nunca ouviu falar, né? Faz diferença a gente tentar. E eu sempre gosto, por isso que eu friso a questão de que pode fazer errado, e fazer errado é o jeito certo de fazer. Por quê? Porque você precisa se distrair para poder aprender a voltar. Na depressão, especificamente, quem viu a maratona, mas quem viu já outros vídeos, a depressão faz com que nós, involuntariamente, nós prestemos mais atenção tanto às experiências quanto aos pensamentos negativos. E existem vários estudos, né, que ressaltam isso, que um dos maiores sofrimentos da depressão não é nem a pessoa ter mais pensamentos negativos do que alguém sem depressão. Não é isso. É o quanto que ela gruda e acredita nesses pensamentos negativos. E a ideia do mindfulness é aprender a desgrudar, a soltar, a deixar isso ir embora e deixar com que o cérebro vá varrer esse pensamento para longe. Tá? Então esse é o grande objetivo. Tá? A mente deprimida, ela transforma automaticamente coisas neutras ou situações ambíguas. Então aquela pessoa que olhou para a gente com uma cara estranha. E pode acontecer isso? Pode. Né? Se alguém vê sorrindo, a gente sabe. Se alguém vê um cara de bravo, a gente sabe. Mas a pessoa está com uma cara ali de nada. Ok, a gente olha e fala, é estranho, será que ele pensou? Tudo bem, mas na depressão não. Na depressão, os acontecimentos que são neutros ou ambíguos, você fica meio ali, o que será que ele está pensando? Automaticamente nós interpretamos como negativo, como uma inferiorização, como um sinal de que não vai dar certo. E o mindfulness, basicamente, ele não treina para que nós vejamos o mundo de forma linda, não é isso. Mas ele treina para o quê? Para limpar a lente do como o pensamento vê o mundo, né? Então a ideia é que nós possamos assumir o controle das nossas mentes. E assumir o controle da nossa mente não é não ter pensamentos, é nós entendermos esse pensamento, mas entender que isso daí é como se fosse gente ali pedindo coisa, como se fosse propaganda, como se fosse avisos. A gente não precisa dar atenção. A gente vai escolher quais que nós vamos dar atenção, de que forma nós vamos dar atenção, quais que nós vamos fechar ali a aba, falar, não, puxa, hoje não. E isso é algo que dá muito mais capacidade de concentração, melhora o desempenho, sem sombra de dúvidas, mas basicamente faz com que a gente tenha mais controle da nossa vida, com que a vida, a gente consiga se conectar nas coisas boas e que a gente consiga ter a confiança de que eu tenho as condições, eu sei lidar com os problemas e pode vir problema, mas eu sei sair deles. A verdadeira calma, a verdadeira confiança não é naquela frase de que tem que dar tudo certo e que tudo tem que ficar bem. Por quê? Porque isso nunca vai ser verdade. As coisas não dão certo, elas não vão ficar bem. Essa é a vida. Não, a ideia é saber que pode não dar certo
Eu quero que dê certo, mas pode ser que não dê. Mas se não der, eu vou ter uma ferramenta, eu sei que eu dou conta de reverter isso, né? Eu sei que isso daqui não me derruba. Só que, claro, para isso a gente precisa ir aprendendo a voltar e ir construindo essa raiz, né? E aqui, né, é uma das formas em que a gente vê o ciclo depressivo. Então, a depressão, ela vai produzir pensamentos automáticos muito fortes de julgamento, por exemplo, eu devia estar produzindo mais, ou eu não sei fazer tão bem quanto as outras pessoas. Quando nós temos esse tipo de pensamento, vocês podem fazer um teste agora, né? Começa a pensar uma coisa que está te criticando, que está dizendo que você é fraco, que você está colocando para baixo, que você não tem nada. Tenta pensar, tenta ver se isso te deixa mais motivado ou mais para baixo. Isso deixa você mais cansado. Não tem como. Não tem como. O maior crítico, ele está dentro da nossa cabeça, né? Não é esse personal trainer, não é a outra pessoa, né? Vão ter pessoas críticas e outras não, mas o maior crítico é o nosso crítico interno, é o nosso juiz, é a nossa mente julgadora. Não tem nenhum tipo de crítica externa que seja comparável a essa daqui. Isso faz com que a gente tenha menos energia, isso faz com que a gente tenha menos concentração. Vem um outro pensamento, olha só, não consigo mesmo. Nossa, eu tento me esforçar e não consigo. Olha, de onde que vem esse cansaço? E aí vem um sentimento de tristeza, esse sentimento ele vem junto, grudado com o pensamento de que eu sou um fracasso e um pensamento de falta de esperança, ou seja, de que o sofrimento é eterno, nunca vou melhorar. Isso vai entrar no ciclo novamente, tá? E isso é importante, eu gosto de falar, porque a gente vai fazer isso no Mindfulness também, principalmente quando a gente está começando, que nós não vamos conseguir ficar concentrado ou puxando a nossa mente muito facilmente, né? Então, a ideia, por isso que eu friso isso, e por isso que a questão do perdão não é fraqueza, não é conformismo. É perdão, mas um perdão que age. É perdoar e agir, não é perdoar e parar. Então, qual que é a prescrição de mindfulness para depressão? Então, isso é o ideal. Eu tenho que falar para vocês o que é o estudado, né? Então, estudado é 10 a 20 minutos por dia durante 8 semanas. Tem o poder de mudar o tamanho de áreas do cérebro. Só que 10 minutos de meditação, para quem não está acostumado, ou para quem, enfim, está com algum sintoma depressivo ou ansioso, ou mesmo com insônia, normalmente é inviável. Ou assim, a pessoa consegue fazer uma vez, 2, 3 no máximo. Então, por isso que eu sempre coloco para começar muito menos. Eu, por exemplo, 10 minutos para mim era algo insuportável no início. Eu pensava em tudo que eu tinha que fazer, vinham todas as coceiras possíveis do mundo, eu lembrava de todas as coisas que eu não lembrava, que eu tinha esquecido, e aí eu ficava com medo de esquecer de novo, e aí eu tinha que anotar, mas ao mesmo tempo eu tinha que parar e meditar, porque muito difícil. Tá? Se você consegue, ótimo, parabéns, né? Então isso de fato é o nosso objetivo, mas por isso que eu faço, e até no Aprenda a Meditar, né, eu coloco ali com 2, 3 minutos no início, e mesmo assim a gente não vai conseguir ficar esse tempo todo focado, não. Mas isso tende a ser muito mais benéfico do que nós tentarmos ali queimar a largada. E a receita recomendada, então, de mindfulness, né, ou de atenção plena, é basicamente uma tradução para o português. Eu não gosto muito, acho que, não sei, mindfulness eu acho mais interessante de falar, mas seria atenção plena, seria de 10 a 30 minutos por dia enquanto você viver. Eu consigo fazer todo dia? Não consigo. A ideia é que nós podemos fazer as práticas informais, quando nós estamos nos alimentando, quando nós estamos, por exemplo, quando eu estou fazendo uma apresentação, e quando eu estou escrevendo, escrever para mim é uma forma de mindfulness, porque é uma forma de eu me concentrar no presente, de eu deixar um pouco as mensagens e todo o ruído, né, de lado e ficar ali. Então eu fico como se fosse um mindfulness, vem e eu volto, vem e eu volto. A ideia é que isso é o objetivo. 10 minutos já
tá ótimo, né? Porque os benefícios eles vão sendo mostrados, né? Que é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, melhor. A pessoa fala, mas tem jeito de não fazer bem? Não. A ideia é que, onde que pode sair pela culatra? Quando a pessoa está num quadro agudo de ansiedade, de transtorno bipolar, de depressão, e principalmente num quadro de ansiedade em que ela tem um hiperfoco no próprio sintoma físico. Então, no pânico, por exemplo, a pessoa ela fica focada no próprio sintoma e ela fica catastrofizando. Às vezes a pessoa se prende na respiração e ela fica olhando e aí ela começa a achar que ela está respirando errado e isso hiperventila e ela tem uma crise de ansiedade. Ou então, quando a pessoa tem uma ansiedade generalizada e ela tem muita cobrança por performance e ela fica com muita pressão de ter que fazer direitinho. Por isso que, nesses casos, mais importante fazer a TCC antes e depois o Mindfulness. Eu ensino isso nos treinamentos, eu sei. E a ideia são 5 passos simples. Direcionar o foco para o momento presente e aí a gente pode escolher qualquer tipo de âncora. Pode ser que a gente vá ancorar num som, num cheiro, na respiração ou mesmo em alguma emoção, em alguma sensação. Em geral, a gente vai escolher um dos 5 sentidos. A ideia é observar e tentar, mas tentar não quer dizer que nós vamos conseguir, porque a nossa mente ela tem uma área que é a mente julgadora, né? Tem a mente concentrada e a mente julgadora. São vários nomes, tá? O nome oficial não é esse. Estamos tentando dar nomes mais didáticos, né, mais palatáveis. A ideia a gente vai tentar, mas também a gente não vai conseguir não julgar, né? E às vezes a gente vai julgar pelo fato de nós estarmos julgando. Tudo bem, faz parte. E aí a ideia é você se distrair. Então o objetivo, né, que eu coloquei aqui é para você se distrair. O objetivo do Mindfulness é você se distrair. Por quê? Porque se você não se distrair, você não consegue fazer a flexão, né? Então, se distrair é como se fosse abaixando o peso quando você vai fazer exercício de bíceps, acho que todo mundo já, né, tem ideia. Então, se você não abaixa, você não consegue fazer ele subir. Então, se distrair é uma parte fundamental. Você tem que se distrair. E quando você se distrair, porque você vai... A ideia é que você, então, puxa o peso de volta, traga o seu foco para o momento presente. Aí isso sim vai estar fortalecendo o seu músculo atencional. E repetir esse passo. Então, você coloca atenção, então ancora, né, direciona, tenta não julgar, se distraia e puxe a distração de volta. É isso. E repete, e repete, e repete. Mas quais os principais obstáculos e erros? O principal de todos, né, não só na depressão, mas, enfim, qualquer início, é nós brigarmos com a distração, né? Isso basicamente vem, obviamente, quando nós temos um objetivo errado, quando a gente entende de uma forma errada e também porque é uma habilidade nova que a gente está aprendendo. E a distração, muitas vezes, vai durar muito tempo. Então, às vezes, a gente se compara, às vezes, a gente tem uma expectativa errada do que é esse treino, às vezes, a gente vai ver outra pessoa que você acha que é super concentrada. O fato é, ninguém é muito concentrado, não. E, assim, não existe, assim, o maior budista de todos os tempos, não sei, Dalai Lama, a pessoa transcendental, ninguém consegue ficar muito tempo. Só que quanto mais você pratica, mais você sente que isso é natural e você consegue começar a ter prazer nisso. E eu sei que parece loucura, porque o circuito da concentração ele é muito ligado ao circuito do controle de impulsos e o circuito da motivação, do prazer. Um dos maiores erros é encarar as distrações como algo indesejável, quando na verdade ela é uma parte essencial da prática. Por exemplo, isso vai tirando o poder do pensamento, porque você consegue voltar, você consegue, é um pensamento, é um pensamento. Toda vez que você traz o seu foco de volta, é como se você estivesse fazendo esse exercício de bíceps, tá? Muito provavelmente vai vir pensamentos para distrair, e os mais dolorosos são os pensamentos que julgam você porque você se distraiu, ou que falam que vão dar uma previsão pessimista, catastrófica e imutável. Ao meditar, então, assim, você vai ter pensamento de se distrair, você vai se julgar, você fala, isso aqui é estúpido, isso aqui não serve para nada, isso aqui é besteira, não vai funcionar. Vai vir, não tem problema, tá? É para vir. E aí é uma coisa que ajuda, né? Dá um nome. Pode ser a mente julgadora, pode ser o crítico, pode ser a senhora depressão.
inventei alguns, mas você pode dar um nome que mais te parecer assim, algo que casa com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque quando você dá um nome, você também se assume o controle, né? Quando a gente dá nome para uma coisa, a gente se torna mais dono dela. A gente torna que aquilo lá, a gente vê que aquilo lá é algo que é externo a nós. A outra questão é uma cobrança de ter um alto desempenho. Assim, nós queremos que melhore o nosso humor, nós queremos que melhore a nossa concentração. Só que a gente vai deixar esse desejo um pouco de lado e vamos focar em regar a terra, em arar. Então, a gente quer que a plantação cresça, a gente quer que seja uma boa colheita, que fique um campo florido, mas a gente vai ter que focar em colocar a sementinha, em arar a terra. A gente não vai focar em ficar o campo florido, e sim o que eu preciso, o que eu vou fazendo passo a passo. Então, o campo florido, a plantação, a colheita é uma consequência de eu ter feito ali um bom preparo de terreno. Então, muitas pessoas desistem porque acham que você deve se sentir incrível toda vez que você medita. E não, tem dias que você vai fazer e vai ser chato, e que você não vai conseguir. Mas não tem problema. Então, o objetivo é um só, não é você... A ideia que a gente coloca, o objetivo não é o objetivo de melhorar. O objetivo é tentar prestar atenção no que está acontecendo e não julgar. Esse é o meu objetivo. Pode ser que eu consiga, pode ser que não. E se eu fizer isso várias vezes, a melhora vem como consequência. E a ideia, então, fofinho, né? Que seria esse princípio que tem muito no Mindfulness, da mente de principiante. De falar, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver. Isso aí. Vou tentar. Tá bom. Sem pressão. Vou tentar. Vamos ver. Isso é algo que ajuda a gente a se concentrar e isso ajuda para qualquer tipo de habilidade que nós vamos aprender na vida. A gente vai ter esse espírito de curiosidade. A gente não vai ter um espírito de não se comprometer. A gente está comprometido. Mas a gente também está curioso para ver como que vai ser. Isso deixa a gente muito mais animado. E aqui um tipo de prática, né, que você pode ir lendo e tentando e fazendo, né, vão ter os outros áudios, que seria você sentar ou deitar, então não precisa ter uma posição correta. A posição mais recomendada é sentado com as duas pernas no chão, os dois pés no chão, apoiados no chão, com as mãos apoiadas sobre os joelhos separadas, a coluna reta, não encostada, então não é encostado a postura clássica, mas não precisa ser essa postura. Pode ser deitado? Pode, contanto que você consiga fazer e que isso aumente a chance de você fazer de novo. Porque às vezes é uma postura tão rígida que você faz uma vez e depois fala, nunca mais. Então, você tem que colocar uma postura que aumente muito a chance de você fazer de novo, tá? Agora, se você dorme com facilidade, tem pessoas que dormem mais facilmente, outras não. Aí é mais fácil ficar sentado, porque isso diminui a chance de você dormir, tá? Então, a ideia, essa seria a posição, pés no chão, separado, mãos em cima do joelho, apoiadas, né, sem precisar fazer pressão, costas retas, não encostadas, e aí você ficar nessa posição, mas você pode ficar em qualquer uma. A ideia é fechar os olhos, algumas pessoas ficam tontas, se sentem mal, tem problema, se você se sentir mal, você pode direcionar para um ponto fixo na sua frente, e aí começar a prestar atenção no corpo. E aí aquele exercício clássico de você somente começar a ancorar e ir observando a sua respiração, sem precisar mudar, e ir seguindo o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é bem clássico. Aí depois você acompanha e aí depois você move o seu foco lá para a ponta dos pés, lá para os dedos dos pés. Aí você vai fazendo perguntas. A melhor forma da gente se concentrar em algo é nós fazermos perguntas. Isso é verdade sempre. Então a ideia não é você falar, mas eu não consigo me concentrar. Você só pergunta, como é que está a sensação nos dedos dos meus pés? Como é que está meu dedão direito agora? E o dedão esquerdo? Pode ser que você nem consiga sentir nada, mas só fazer essa pergunta já está concentrando a sua atenção. E aí você pode fazer outras perguntas. Existe algum formigamento? Tem alguma dormência? Está sentindo gelado? Está sentindo quente? Pode ser que você não sinta nada. Você não precisa controlar ou ter que sentir. Pode ser que você não sinta nada. A ideia é só investigar, observar. Aí depois você vai, além dos dedos, tentando agora perceber o pé inteiro. Como é que está meu pé? Como é que está o meu pé direito? Como é que está meu pé esquerdo? Só fazer essas perguntas, só isso. E
a sua cabeça vai voar, e vai vir dor nas costas, vai vir coceira, vai vir a buzina do carro, vai vir ideia, vai vir julgamento, vai vir sono, vai vir azia. Bem, aí quando você lembrar, fala, voltei, tá, como é que tá? E aí você vai só observar. Você não quer que seja bom, não quer que seja ruim. Se for bom, ótimo, senão não tem problema. Aí depois você vai subir para as panturrilhas. Como é que estão minhas panturrilhas? A batata da perna. Depois você sobe para os joelhos. Como é que estão meus joelhos? Como é que estão minhas coxas? Que sensação que eu tenho nelas? E sempre que você se distrair, você fala, opa, distrair. Isso aqui é a mentezinha ativa, né? A mente trabalhosa, julgadora. Talvez seja trabalho, talvez seja lista de tarefas, talvez seja julgamento, que é o mais doloroso. Mas aí você observa, opa, ok, já sabia que ia acontecer, aí você volta. Onde é que eu estava mesmo? Acho que é joelho, não sei. Tá. Aí depois você fala, agora você vai subindo. Coxa, quadril, o que eu sinto no meu quadril? Aí depois, o que eu sinto nas minhas costas? Na parte lombar, na parte torácica. Agora minha barriga. O que eu sinto no meu estômago? O que eu sinto no meu umbigo? O que eu sinto no meu peito? Aí você vai subindo. O que eu sinto no meu pescoço? Meu rosto. Vou tentar relaxar. Soltar a mandíbula, né, o maxilar. E agora eu vou tentar ter uma visão geral de como que está desde a ponta da minha cabeça, do meu couro cabeludo, até a ponta dos pés. Eu vou tentar ter uma visão geral do meu corpo. Como é que está o meu corpo todo? E aí você volta para a respiração e aí você abre os olhos. Essa é uma técnica muito clássica, né, de body scan. E a ideia é entender qual que é o objetivo disso. O objetivo não é que você fique sem se distrair, não é que você seja um ótimo meditador. O objetivo é que você está mudando aquele centro do julgamento ali, ó, ele está ficando pequenininho. Então, porque eu digo, o único jeito de fazer errado é não tentar. Tá certo, pessoal? É isso. Tentem fazer, então. Esse é o espírito. Espero que vocês tenham gostado e vamos caminhando, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.